horas. O que é que eu vou fazer? Tá tudo tão complicado, tantos desafios. Parece que não acaba nunca. Quanta preocupação. É, às vezes a gente tem esse tipo de sensação. Nós estamos vivendo em um momento muito complexo. Estamos em meio a uma crise, a crise do Covid-19. E tem muita gente tendo um desgaste emocional muito grande. Esse desgaste não é só meu, não é só seu, é das pessoas que estão próximas a nós. Tem uma série de sentimentos, emoções que provocam um desgaste emocional muito grande, que geram medo, frustração, ansiedade, insegurança. Isso tem sido muito comum em muitas pessoas e em pessoas que estão próximas a nós. Sabe, às vezes é interessante notar nas idas e vindas que eu vou ao supermercado, que têm sido poucas e mais restritas, as pessoas olhando umas às outras como se elas fossem um vírus ambulante, com medo. De vez em quando eu recebo aqueles vídeos no Face ou WhatsApp que uma pessoa tosse, as outras já saem correndo. Você já deve ter visto alguma coisa assim. As pessoas, elas mal conseguem se cumprimentar. Às vezes, um sorriso tímido aqui, um ali, em meio às máscaras. E aí? O que é que está acontecendo? Nesse movimento todo, como é que eu olho para mim? Como é que eu olho para o outro? Como é que eu me relaciono com isso tudo? Tem situações que as pessoas, elas estão fechadas em um ambiente pequeno e elas mal podem ver a luz do sol. Elas se sentem aflitas, angustiadas. Ou tem aquelas que precisam sair de casa para trabalhar e todos os dias. E aí, como é que faz? Se eu começar a contar aqui, tem inúmeras situações e eu sei que você deve estar pensando nisso também. Como é que a gente faz? É muita coisa. Uma coisa eu tenho entendido que é importante: nós temos o cuidado um com o outro. Sabe, um exercício de compreender o outro ao invés de julgar. Eu sei que não é fácil, é desafiante, é exercício, requer esforço, e o esforço implica em algo que não é natural, mas vale a pena. Você já deve ter acompanhado relatos ou até mesmo vivenciado algumas situações em que algumas pessoas, especialmente lá no começo da pandemia aqui no nosso país, com relação a alimento, com relação aos itens de higiene pessoal, que elas foram tomadas de medo e tiveram reações exageradas. Muitas saíram comprando muito álcool gel, todo que tinha, papel higiênico, produtos de limpeza de um modo geral, enfim, esgotando para a maior parte. E são reações inapropriadas. Não é o momento de se fazer esse tipo de coisa. Tem também outras pessoas tendo outros tipos de movimento, por exemplo, agora recente eu tenho escutado muitas pessoas que já estão há algum tempo dentro das suas casas ou com a rotina modificada, que nas famílias elas acabam brigando, discutindo. Também, ainda bem, tem algumas outras situações que são interessantes. As pessoas começam a aprender, a estudar, começam a se reciclar, a rever as relações, rever a forma como olha para o mundo, rever o que é mais importante, valorizar as pequenas e as simples coisas do cotidiano que muitas vezes não prestamos atenção, às vezes não temos tempo de prestar atenção. E quando a gente para aquele movimento do cotidiano para olhar para tudo isso que está acontecendo e ver a melhor ação, pode promover e está promovendo isso em algumas pessoas. Agora, também tem outras situações. Eu tenho ouvido falar bastante, visto e acompanhado pessoas que estão desempregadas. Outras que estão abrindo falência das empresas, e isso tem gerado outros movimentos. Isso tudo mobiliza uma série de comportamentos que derivam das nossas crenças,
dos nossos paradigmas, dos nossos pensamentos. Então, é muito importante nós termos acesso a esse tipo de conhecimento. Quais são as minhas crenças? Quais são os meus paradigmas? Quer dizer, aquela linha que eu tenho programável, que eu ajo de determinada situação de determinada forma, eu acredito naquilo, em função daquilo, eu tenho determinado comportamento. Qual é o meu pensamento? Enfim, são coisas que no nosso cotidiano a gente não para pensar, e isso regula os nossos comportamentos. Então, isso é muito importante. Falando especificamente das competências, nós temos tanto as técnicas quanto as comportamentais. E as nossas competências, aqui eu vou focar para as comportamentais, na medida em que eu conheço quais são as minhas crenças, me conheço, então busco o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, eu começo a desenvolver essas competências comportamentais. E é disso que eu quero falar com você aqui hoje. Para lidar com toda essa turbulência que nós estamos vivendo, e para falar a verdade, agora está sendo um momento muito específico, mas a nossa vida não é assim? Uma série de turbulências, muitas crises acontecendo. Então, é muito importante nós aprendermos a manter a calma, a termos foco e persistência. Daí vem uma questão. Agora, por exemplo, você pode me perguntar: foco em quê? Se eu estou desempregado, foco em quê? Se eu não posso ver meu ente querido, se eu não posso ver minha pessoa amada? Ou então persistência, para quê? De que modo? Aí eu vou contar uma coisa para você. Eu penso, acredito e tenho estudado, que tem um elemento muito importante nisso tudo: o nosso propósito. E é sobre isso que eu vou falar em outro vídeo. Então, depois, se você quiser, manda um e-mail para mim, pode mandar nesse e-mail que eu compartilho para você. Bom, mas falando de competências, nós temos várias competências comportamentais. Então, por exemplo, motivação, liderança, comunicação interpessoal, criatividade e inovação, trabalho em equipe, aprendizagem organizacional, processos de mudança, administração de conflito, inteligência emocional. Por exemplo, a inteligência emocional, ela nos ajuda a compreender e saber lidar com as emoções em mim e no outro. Não significa que eu vou modificar o outro de modo algum. Se eu quero algum tipo de mudança, eu vou mudar a mim. Mas eu começo a compreender o outro, o que ele faz, porque ele age de forma como ele age, mas eu só faço isso se eu consigo começar a olhar para mim. Então, a inteligência emocional, e não só ela, outras, mas focando na inteligência emocional, por exemplo, é muito útil no dia a dia, porque ela nos ajuda a tomar uma decisão. Ela é muito útil, por exemplo, numa situação de estresse, no medo, porque, por exemplo, eu aprendo a exercer o autodomínio. Na medida em que eu busco o autoconhecimento, eu me relaciono melhor comigo e com as outras pessoas. Tá bom, mas eu sei que aí você pode fazer uma pergunta. E aí, como é que eu lido com as minhas próprias emoções? Hoje em dia tem muitos livros que tratam sobre o assunto, tem muitos cursos. Procure apenas um curso que seja adequado, conheça primeiro esse curso, mas é muito importante, te ajuda bastante. Uma das questões que eu penso que é importante é a gente entender o seguinte: nós não somos perfeitos. Eu gosto de pensar que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Eu de fato gostaria de ser perfeito, mas eu entendi que nessa esfera não é possível, pelo menos do que eu conheço até o momento. Então, compreendendo que eu estou aqui para me aperfeiçoar e que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos um com o outro, para aprendermos com as diferenças, para entender que é muito importante tanto eu apoiar quanto eu ser apoiado, para ter relacionamentos onde eu possa confiar, e o quanto isso tem sido desafiante hoje em dia. Enfim, isso requer muito esforço, esforço diário, constante. E nesse exercício, para reconhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, eu identifico e também verifico a forma mais adequada para agir, na medida em que eu me conheço. Eu sei as minhas potencialidades, eu sei as minhas fraquezas. E é bom
saber tanto as forças quanto as fraquezas. As forças para aprender a ser humilde, para aprender a ser grato, as fraquezas para identificar aquilo que eu preciso melhorar e aprimorar. Mas é importante entender que, na medida em que eu estudo e que eu me aperfeiçoo, eu não, por exemplo, no caso da inteligência emocional, eu não me torno uma pessoa inteligente emocional do nada, né, ou aquele passe de mágica. De repente eu comecei a estudar o assunto e eu já sou especialista. E na realidade, eu preciso acumular conhecimento, eu preciso usar técnicas, treinar, exercitar, e isso requer esforço. E isso requer, não só para essa competência que eu estou comentando agora da inteligência emocional, e comento ela em função do cenário que nós vivemos, mas todas as outras competências que, na realidade, são importantes também para esse cenário que nós estamos vivendo. Por exemplo, a motivação, ter automotivação, iniciando por ela, para continuar, para persistir. A liderança, para eu ser líder de mim mesma e por exemplo, colocar uma rotina, colocar uma disciplina frente à minha rotina que se alterou, enfim. Uma coisa que é interessante pensar, tem algumas competências que são mais fáceis para mim, assim como para você. Outras não são fáceis, nem para mim, nem para você, ou às vezes para você, enfim. Então, o que acontece é que às vezes aquilo que é fácil para mim não é para você, e é muito importante a gente conhecer e se reconhecer nesse espaço. Uma coisa também interessante é que tem vários cientistas interessados nesse estudo do comportamento humano, né? É uma ciência que tem diferentes cientistas de diferentes áreas, ou seja, eu estou trazendo isso para você entender a complexidade disso, desse assunto, mas também a importância de começar a olhar para ele caso você ainda não tenha feito. E se você está fazendo, de entender a seriedade que ele implica. É muito importante, por exemplo, no caso da inteligência emocional, nós tomarmos consciência das próprias emoções e aí buscarmos formas de lidar com elas. Por exemplo, quando eu tenho uma emoção negativa, identifico que está me impedindo de prosseguir, que está me paralisando. Como é que eu vejo? Como é que eu identifico isso? Como é que eu substituo por sentimentos, por exemplo, sentimentos positivos, por exemplo? Como é que eu transformo problemas em oportunidades? Nesse momento, por exemplo, eu posso transformar um problema em oportunidade. Claro que considerando um viver ético, cuidadoso, harmonioso, respeitoso. E assim eu prossigo uma vida que vale a pena ser vivida. É fácil? Não, não é fácil. Mas ajuda a encarar essa crise e qualquer outro tipo de crise que vier de um modo mais tranquilo e saudável. Bom, agora que quero comentar de um modo bem breve e geral são sobre as competências, distinguindo-as em competências técnicas e comportamentais. Também quero falar um pouquinho sobre as soft skills, que é um dos objetivos aí desse vídeo, e, por fim, trazer para você as competências esperadas do profissional do futuro, que foi apresentado no relatório no Fórum Mundial de Economia em Davos, na Suíça, em 2018. Em 2016 também foi apresentado, mas 2018 já houve revisão. Fico eu pensando, depois dessa crise, como é que vai ser, quais serão os apontamentos que eles irão fazer, mas aí fica para as cenas dos próximos capítulos. Eu também separei dois vídeos que eu entendi ser interessante para que possa aí ter algumas reflexões a respeito do tema. Um deles tem um pouco menos de 7 minutos e o outro um pouco menos de 2 minutos. E aí, se vocês quiserem comentar, depois mandar algum e-mail, fiquem à vontade. Bom, você já ouviu falar do chá? Chá, não chá de beber, de tomar, principalmente quando tá frio, aí dá vontade de tomar aquele chá bem feitinho, gostosinho. Não, mas não é desse que eu tô falando. Eu tô falando do chá que envolve o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, ele foi compreendido como a competência. A competência, ela compreende esse chá. Bom, quando a gente fala do chá, a gente, de um modo geral,
temos 2 divisões. As competências, elas envolvem as competências técnicas e as comportamentais. Mas quando a gente fala, então, desse chá, ele envolve esse conhecimento que implica em saber. Para que eu possa saber, eu preciso conhecer e usar esse conhecimento com sabedoria. Pelo menos é assim que eu gosto de olhar para isso. Bom, na medida em que eu adquiro, acumulo conhecimento sobre um determinado assunto, uma outra coisa importante é ter a habilidade de usar esse conhecimento. Então, é o saber fazer. Por exemplo, se eu falo de uma competência comportamental voltada para a comunicação, e eu procuro obter conhecimento para saber o processo de comunicação, os ruídos que envolvem, enfim, eu preciso não apenas ter esse conhecimento, mas saber utilizar esse conhecimento, saber fazer esse conhecimento. Então, eu preciso desenvolver habilidade para promover uma comunicação empática, para saber dar e receber feedback, para ser assertivo. Na medida em que eu faço isso, uma outra coisa é importante, a atitude, que é o saber fazer acontecer. Então, não basta apenas fazer, saber fazer ou conhecer. Eu preciso também fazer com que aquilo aconteça. É o conhecimento, é a atitude, a habilidade, olhando para uma competência de ação. Então, eu preciso querer fazer, eu preciso me mobilizar para isso, eu preciso ter a atitude. Então, eu penso que tanto a competência técnica quanto a comportamental envolvem essas 2 questões, essas 3 questões, aliás, o chá, tá? Eu já vi alguns seminários ou algumas apresentações colocando a competência técnica com o conhecimento e habilidade e a competência comportamental como atitude. Mas na medida em que eu tenho estudado essa ciência do comportamento, eu tenho visto que quando eu trabalho com competência comportamental, eu preciso também ter conhecimento, eu preciso ter a habilidade e eu preciso ter a atitude. Quando eu estudo, por exemplo, inteligência emocional, eu preciso ter um conhecimento dos pilares da inteligência emocional, como eu faço para que elas se complementem. Enfim, na medida em que eu faço isso, eu também preciso ter a habilidade para desenvolver essa minha competência e a atitude para querer aplicar, agir com essa atitude. Então, esse é importante e interessante trazer para você também que quando começou-se a falar desse conceito sobre competência, Philippe Pirrenot, ele é uma referência da área da educação. Eu estou trazendo até a educação aqui, porque, inclusive, na minha experiência, foi o primeiro contato que eu tive com o conceito de competência. Hoje, a educação não olha mais para o conceito de competência, e sim para a formação do indivíduo de um modo integral. Eu, particularmente, gosto muito disso. Mas no mercado de trabalho e nas grandes corporações, especialmente agora com o relatório, o conceito de competência técnica e comportamental tem sido muito utilizado, especialmente a comportamental. Então, a técnica olhada como hard skill e a comportamental como soft skill. Quando eu vejo essas 2 competências também, falando um pouco do mercado de trabalho, é interessante colocar para você que até 1999, vamos colocar uma linha divisória, olhava-se para a competência técnica como algo imprescindível e em relevo. Depois de 2000 até agora, o relevo se dá na competência soft skills, desculpa, nas competências comportamentais ou soft skills. Eu gosto de pensar que é importante ter um equilíbrio entre as 2, então eu preciso ter conhecimento técnico e eu preciso ter conhecimento comportamental. Nem de mais um, nem de mais o outro. Mas hoje, muitas empresas, grandes corporações, têm contratado muitas vezes pela competência comportamental. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento que, olha, contrata-se pelo conhecimento e a demissão é pelo comportamento. Isso acontece muito, talvez você já tenha ouvido falar. Porque realmente
a questão, saber se relacionar, ter inteligência, saber resolver problemas complexos, mobilizar criatividade e inovação, isso é muito importante. Então, eu só estou trazendo isso para você, porque eu estou verificando que tem se colocado um relevo muito grande e a parte técnica tem ficado um pouquinho para trás. Eu entendo que, na realidade, tem que ter um equilíbrio, um esforço. Eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, eu preciso me apropriar daquele assunto, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. Mas trazendo um pouquinho do Philippe Renault, ele traz um conceito de competência onde ele coloca que é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. Então, o que que é? Os saberes, as capacidades, as informações e solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, assim, eu sou capaz de mobilizar os meus conhecimentos para enfrentar uma determinada situação e de modo eficaz. Eu tenho a competência para a ação. Eu vou dar um exemplo para te ajudar a pensar um pouco mais sobre a importância do desenvolvimento de competência. Você já ouviu falar de pessoas brilhantes com muito conhecimento? Talvez você já até conheça alguma, esteja bem pertinho aí de você, às vezes mais perto do que você tenha percebido, alguma pessoa que tem tanto conhecimento, mas não sabe se relacionar, ou então não quer colocar aquele conhecimento em ação. Às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, enfim. Então, é muito importante que tenha vontade e que tenha mobilização para colocar esse conhecimento e essa habilidade em ação. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar bastante sobre competência. Então, talvez até estudado sobre o assunto, tem sido muito falado hoje em dia. Vamos pensar um pouquinho junto? Afinal, o que que importa então? Ter conhecimento técnico ou comportamental? Aí eu deixo para você pensar, tá? E depois, se quiser, compartilha aí e comenta comigo. Eu já coloquei minha opinião. Agora, quando a gente fala, então vamos falar das soft skills. Como elas têm sido cada vez mais requeridas pelo mercado de trabalho e elas envolvem algumas das que eu já comentei, relacionamento pessoal, comunicação, negociação, administração de conflito, enfim. Elas parecem tão óbvias do cotidiano, mas na realidade elas têm muito conhecimento implícito, tem muito estudo para ajudar nesse desenvolvimento, muitas pesquisas sérias feitas para isso. Agora, uma outra pergunta, embora o mercado de trabalho tenha utilizado muito esse conceito das soft skills, minha pergunta é: ela é importante apenas para o mercado de trabalho? Eu penso que não. Penso que ela é muito importante para várias áreas da nossa vida. Nós somos um ser holístico, nós somos um ser integral. Então, as competências comportamentais, elas são úteis e importantes para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto indivíduos. Quando a gente tem, por exemplo, a situação que a gente está vivenciando agora do Covid-19, poxa, fica evidente o quanto nós precisamos desenvolver essas competências em nosso dia a dia. Olha, como professora, por exemplo, nunca ninguém me ensinou a ser youtuber. E eu estou pensando no assunto. Nunca eu soube usar um determinado programa para fazer um vídeo como eu estou fazendo agora. Então, isso tem me mobilizado a exercitar e aprender coisas novas, a romper mudanças, ainda que sejam desafiantes. Mas tem sido um movimento diferente e eu tô aqui falando com você agora. Então, e tem sido um esforço que, almejando num futuro próximo, eu pretendo aprimorar, inclusive, essa vivência que eu tô tendo agora. Quando, por exemplo, eu soube que eu tinha que usar o Google Meet e eu nunca tinha usado para dar aula, nem tinha câmera, meu computador não tinha câmera, meu notebook estava com problema, precisava arrumar. E aí eu fiquei, nossa, como é que eu faço? Como é que eu dou conta? E tem tempo para fazer isso. Enfim, eu estou dando um exemplo para ajudar a pensar que o quanto é importante o desenvolvimento de competências, o quanto é importante procurar lidar com problemas, com situações, com desafios, para lidar com mudanças.
para que quando vem aquele sentimento de querer mobilizar, paralisar, eu haja e reaja sobre ele e transforme aquela situação em algo bom e positivo. Você já enfrentou alguma situação que você precisou lidar com as suas emoções, com as emoções de outra pessoa? Você já enfrentou alguma situação em que você precisou exercer o autodomínio para não brigar com alguém? O autodomínio para não fazer alguma coisa que você sabia que não era legal? Isso tudo é muito importante que a gente desenvolva e, inclusive, implica na nossa felicidade. Bom, mas frente os desafios inúmeros que são impostos para a gente no dia a dia, não apenas agora que a gente está vivendo, mas em todas as outras circunstâncias da nossa vida que nós já tivemos, as que estamos vivendo e as que vamos viver, pensando no autoconhecimento, ele é fundamental. Né? Assim como, por exemplo, buscar autodesenvolvimento, buscar desenvolver a flexibilidade, aprender a administrar conflitos, gerenciar mudanças, tudo isso implica e ajuda no nosso desenvolvimento e é algo assim que se espera do profissional do futuro. Tem um vídeo interessante que ajuda a promover alguns diálogos. Algumas coisas não são bem como eles colocam, mas tem outras que já estão aí. Vamos pensar um pouquinho a respeito? O endereço dele, para vocês assistirem, caso vocês não consigam ver junto comigo, tá? Eu vou colocar para vocês aí na descrição. Agora, interessante pensar, quem diria que filmes da década de 80 apresentavam uma ficção que hoje são realidade? E em muitos casos nem se imaginava coisas que eram apresentadas nesses filmes e que a gente vive hoje de um modo como se fosse algo natural. Quem está crescendo com isso nunca vai saber como era não ter internet, dispositivos, tablets, celulares e portas que abrem e fecham. Pensa no Star Trek, se você não assistiu, veja um episódio. É interessante. Então, muitas coisas começam na imaginação. Aqui, ó, tá? Então, isso é uma coisa e é uma habilidade, uma competência muito importante para a gente desenvolver. Essa crise ela tem mostrado o quanto é importante, quando eu volto a trazer a questão da inteligência emocional, estarmos preparados emocionalmente para lidar com as adversidades. Também mostra para gente que nós temos a capacidade de nos reinventarmos. Eu sei que não é fácil. Requer esforço, empenho, dedicação, persistência, também ética, muita ética. Muito cuidado com os outros, empatia, respeito, mas ela tem mostrado o quão capazes nós somos de fazer coisas muito melhores, ou de repensar, inclusive, na nossa vida. Bom, eu também comentei, e para ir finalizando, que eu ia trazer para você as 10 competências do profissional do futuro, que foram apresentadas então no Fórum Mundial. Elas são, eu vou ler para vocês, tá bom? Eu vou apresentar na sequência de prioridades, porque eles foram elencando quais seriam as primeiras. Então, pensamento crítico, que envolve a capacidade de usar o pensamento racional e reflexivo para questionar os problemas e tomar ações considerando os prós e os contras. Se você for verificar definições de cada uma dessas, vocês vão encontrar muitas, tá? Eu peguei e fiz um estudo, algumas pesquisas e fui compilando da forma como eu fui compreendendo que seria útil para um trabalho que eu venho executando. Criatividade. É necessário encontrar soluções para resolver os problemas com frequência. E a criatividade a gente desenvolve na medida em que a gente trabalha uma ideia, tem um conhecimento, ou busca um conhecimento sobre ela, tem uma pergunta, então tem. Eu gosto de pensar no Thomas Edison, eu fico imaginando quantas vezes ele olhou para os raios e ficou tentando capturar, e a gente consegue usar, estudar à noite, ou fazer tantas outras coisas por conta disso. Então, a criatividade, muitas vezes, ela começa com isso, com uma pergunta. A coordenação, que aí coloca como a capacidade de se relacionar e coordenar os outros, liderar as pessoas com sucesso, ser autônomo. Essa autonomia, ela é importantíssima. Então, eu busco autonomia também através do autodidatismo. A única questão é saber buscar nas fontes corretas, a informação correta, de modo responsável e também se autocoordenar num ambiente de alta complexidade.
Uma outra competência importante é a negociação, que é a capacidade que a gente tem e desenvolve de estabelecer acordos e acordos de modo consensuoso com outras pessoas, que seja satisfatório para todas as partes, onde a gente tem um gerenciamento adequado de conflitos de interesses. A abertura ao diálogo e promoção da interação de grupos sociais, facilitando e fazendo alianças e ajustes, eu coloco sempre permeados pela ética. A inteligência emocional, que é a capacidade de gerenciar as próprias emoções, como eu tenho falado, diante de hostilidades, de pressões, de imposições. Bom equilíbrio entre razão e emoção. Autodomínio e facilidade para lidar com as situações inesperadas. Resolução de problemas, outra competência, que é a capacidade de resolver ou gerenciar problemas inéditos e mal definidos em contextos complexos e do mundo real. Nossa, o quanto essa competência tem sido demandada da gente hoje, não é assim? Identificar e avaliar problemas, detectando todos os elementos importantes para a sua resolução nas diversas situações do mercado, de trabalho ou da vida, determinando as alternativas de solução dentro dos prazos e com qualidade. Outra competência, tomada de decisão, que é a capacidade de observar o contexto, analisar os dados e informações sem julgamentos prévios. Olha só que importante isso. Tomar as decisões assertivas com foco em soluções. Assumir a responsabilidade decorrente das decisões tomadas. E para eu conseguir assumir a responsabilidade daquela decisão que eu tomei, eu preciso ter o autoconhecimento. Eu preciso buscar o conhecimento específico sobre aquilo que eu estou tratando. Outra coisa importante, a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de, quando acontece uma situação nova, por exemplo, que a gente está vivendo, reestruturar o conhecimento e se adaptar. Capacidade de se comunicar com clareza ao apresentar ideias e soluções. Mais duas. A orientação para servir e a gestão de pessoas. Orientação para servir, eles colocam como a capacidade de interagir com as pessoas de forma empática, inclusive em situações conflitantes. Imagina, eu estou numa situação onde eu penso de uma forma, você pensa de outra, eu vou agir com empatia, sem pré-julgamentos, vou interagir buscando a melhor solução para todas as partes, vou demonstrar uma atitude assertiva, um comportamento maduro e não combativo. Na gestão de pessoas, é a capacidade para lidar com as pessoas, que envolve várias das coisas que eu já fui trazendo aí para a gente falar, para comentar. Motivar e identificar pessoas, reconhecer e desenvolver seus talentos, oferecer informações relacionadas aos pontos positivos que podem ser potencializados e apontar oportunidades ou aprimoramentos. Essas são algumas, são as 10 competências que foram colocadas, mas elas envolvem outros conhecimentos, habilidades, enfim. O que eu digo para você? De repente você fala, nossa, socorro, é muita coisa. Escolhe uma. Escolhe uma que você vê que você está sentindo que precisa desenvolver mais nesse momento. Ah, então eu quero desenvolver melhor a minha inteligência emocional ou a minha comunicação. E aí explora, desenvolve, porque você vai perceber que na medida em que desenvolve uma, as outras também vão se desenrolando. Nesse fórum, quando eles anunciam essas 10 competências, é porque eles olham para os profissionais do futuro, eles olham para esse cenário que a gente está vivendo, para a quarta revolução industrial, ou então, como tem sido colocado, a indústria 4.0, que é esse movimento que a gente está vivenciando, onde a gente tem a inteligência artificial, onde a gente tem a robótica, a biotecnologia, ou enfim, todas essas mudanças que nós temos e que estão provocando mudança na nossa vida, de um modo geral. Tem um vídeo que ele foi elaborado pelo grupo Manpower e ele trata sobre a revolução da competência. Também vou deixar o link para que a gente possa ver, para que vocês possam ver. É bem interessante. E esse é aquele que eu comentei que tem menos de 2 minutos. Muito bem. E agora? Depois disso tudo e depois do Covid-19, ficam me perguntando como vão ficar as competências do profissional do futuro, como será o nosso futuro, como é que nós teremos um viver que seja bom? Vida normal dá para voltar? Não, muita coisa mudou. Mas como é que a gente faz, então,
para ter uma boa vida, para que ela valha a pena, para que a gente possa se reinventar, para que a gente possa encontrar o nosso propósito para quem ainda não encontrou e para quem acredita que já sabe, avaliar se é realmente esse propósito, se ele é ético, se ele é bom, se ele é verdadeiro, se ele é honesto. Então, muita coisa faz a gente pensar. Também, agora falando um pouco mais voltado para as competências, é interessante pensar e lembrar que esse conceito da visão do ser humano como um todo, ele que a educação traz, é muito importante. Nós não somos apenas seres profissionais, nós somos indivíduos que vivemos em diferentes espaços, em diferentes contextos. Então, quem sou eu? Essa é uma pergunta importante. Qual é o meu propósito? Espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você. Se você entender que sim, quiser compartilhar, pode compartilhar. Se outras pessoas estiverem precisando dessas informações, deixa seus comentários. Não sei se vou colocar ainda no YouTube, se já está aqui, já pode pôr, ou então se vai ficar aí em algum link específico, mas de algum modo comenta. É um vídeo que para mim está sendo inédito, mas espero que esteja ajudando, que eu possa estar contribuindo. Eu sou muito grata por ter ficado comigo aqui até o final. Um grande abraço e até mais.